Só começar. Vou projetar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Na última aula, a gente falou um pouco sobre os principais conceitos, né, as definições que vão dar base e fundamentação para um plano de cargos e salários dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Então, a gente viu formatos de plano de carreira que são mais específicos da área pública ou privada, né? A gente vê uma flexibilidade maior dentro da iniciativa privada, né? Então, dentro do contexto público, a gente tem critérios e uma carreira muito mais linear que a gente viu, né? Então, você, dentro do seu próprio cargo, você acaba subindo, né? Tendo a progressão. Então, você não tem muita oportunidade de mudar de carreira ou mudar de cargo, né? Dentro da iniciativa privada, não. Você pode mudar, se interessar para uma outra área, ou até mesmo, imagina, você entrou na área administrativa e, de repente, fez, ao longo da carreira profissional, um outro curso, né? Mudou de carreira, foi para a área financeira ou gestão de pessoas, então você tem a oportunidade, dentro do contexto privado, de fazer esse tipo de mudança. Ela é mais difícil dentro da iniciativa pública, né? Já que você entra para um cargo específico, então você acaba ficando mais restrito àquela carreira, né? Aquele cargo. Mas a gente dando continuidade, então, uma das etapas, né, que a gente fala no plano de cargos e salários é a administração dos salários. Então, a gente viu que a gente faz descrição de atribuições, a gente faz o gerenciamento dos salários, benefícios, remunerações desse trabalhador, e é importante que a gente tenha clareza qual é a importância de cada uma dessas fases, qual é o objetivo e como deve ser feito em cada uma dessas partes. Então, administração de salários, qual seria o conceito? Conjunto de normas e procedimentos que visam estabelecer ou manter estruturas de salários equitativas e justas na organização. É o objetivo o estabelecimento de bases para uma justa e equilibrada gestão entre o valor da contribuição, seja do cargo ou das competências, e o salário recebido. Então, quando você vai fazer um gerenciamento ou administração de salário dentro de uma organização, gente, você tem que ter clareza sobre a responsabilidade e complexidade daquele cargo, daquela função, para a partir dali, sim, dependendo do nível mesmo de responsabilidade, se é uma área financeira, vai trabalhar com um volume muito grande de dinheiro, se vai trabalhar com informações sigilosas, se você vai precisar de um nível de escolaridade mais alto ou mais baixo. Então, isso tudo deve ser levado em consideração quando você for definir uma política salarial da organização de vocês, tá? E ela deve ser justa no sentido de que ela deve recompensar aquele trabalhador pela dedicação, né, pela responsabilidade, pelas competências que ele desenvolve. Claro que quanto mais competências e mais complexas, o nível salarial, a base salarial seria maior, né? E é muito importante também que a gente tenha como clareza na hora de administrar, né, fazer a gestão desses salários, que seja equiparada, equitativa. O que isso quer dizer, gente? Eu não posso contratar, por exemplo, contratei a Yasmin no início da carreira dela com certo salário, 1.500. O Rafael, né, um pouco depois, acabou que ele, né, tem uma proximidade maior comigo e eu acabei para o mesmo cargo, né, o mesmo nível de experiência, acabei contratando com um salário um pouco mais alto. Então, você acaba criando problemas e insatisfações internas porque você não equipara os salários. Então, eu teria que ter uma justificativa plausível para eu poder fazer uma diferenciação, por exemplo, do salário do Rafael ou da Yasmin. Então, imagina que o Rafael entrou depois, mas ele já tem um nível de qualificação ou de experiência mais alto. Então, isso justificaria. E aí eu precisaria fazer essa distinção em termos de cargo. Eu não posso, mesmo que ele tenha esse perfil diferenciado em relação a Yasmin, eu não posso colocar os dois, por exemplo, como analista de recursos humanos, dentro do mesmo cargo. Eu teria que fazer uma diferenciação para poder justificar
essa diferença salarial. Então, a Yasmin, que tinha menos experiência, ou que não tinha toda a qualificação do Rafael, ela fica como analista júnior. Aí o Rafael, que entrou depois, ele pode ser um pleno. Então, você acaba diferenciando para poder justificar também essas distinções salariais. Caso contrário, você contratando exatamente para o mesmo cargo, mas com salários diferentes, você acaba criando um precedente muito grande que pode gerar uma insatisfação, uma desmotivação e até mesmo uma rejeição ao Rafael que vai entrar depois. Né? Então, por quê? Porque você não tem uma justificativa ali para essa distinção salarial, tá? Então, esse equilíbrio interno, tanto interno quanto externo, então interno, cada cargo frente aos demais cargos ou competência frente às demais competências. Então, se eu tenho competências semelhantes, cargos semelhantes, que exigem o mesmo nível de escolaridade, as mesmas atribuições, eles têm que ser equiparados. E também eu tenho que ter esse equilíbrio com relação ao ambiente externo, porque lembra que a gente falou que é um indicativo, se eu tenho uma política salarial muito aquém do mercado, eu vou ter uma satisfação interna, mas eu também vou ter dificuldade depois de contratar profissionais, porque meu salário está defasado em relação à minha concorrente. Então, não posso, todo mundo tem que ter um salário igual? Não, não precisa necessariamente, vai depender da sua política salarial. Se você quer ter uma característica de um salário mais atrativo, de um rol de benefícios mais atrativo, isso é a política de recursos humanos da sua organização. Mas outros não, eu quero estar na média, eu não quero, né, exaltar aí como sendo a melhor empresa, com o melhor salário, com os melhores benefícios. Mas eu também não posso ficar muito abaixo das outras empresas do mesmo segmento, das mesmas características, porque senão eu não vou conseguir nem reter meus talentos, nem atrair novos talentos, tá? Quando a empresa possui um sistema de cargos e salários, torna-se muito mais fácil para os funcionários compreender as regras dos jogos nas práticas salariais, pois existem critérios claros para a determinação de valor do seu trabalho, para os aumentos salariais, movimentação, promoção e carreira. Então, desde o início da última aula, a gente falou muito sobre isso, que um plano de cargos e salários, gente, ele tem inúmeros benefícios. Ele pode subsidiar desde a contratação de um novo profissional até mesmo o desenvolvimento dos funcionários já existentes da minha organização. E ele vai servir ali como critério claro de transparência para que todo mundo tenha clareza sobre os salários que são administrados dentro da organização, que pessoas que ocupam o mesmo cargo possuem os mesmos salários, né, possuem as mesmas oportunidades. Se eu tenho uma carreira bem estabelecida dentro da minha organização e os critérios para galgar essa carreira, eu tenho uma clareza do que eu preciso fazer para poder subir na carreira dentro da minha empresa. Então, são vários os benefícios. Então, quanto mais publicidade eu der. Então, como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente faz uma publicidade desse tipo de documento institucional? Você vai estabelecer enquanto política, então você vai redigir um documento formal com todas essas regras, lembrando lá que a gente falou na última aula, todas devem estar de acordo com a legislação trabalhista, com as regras, né, ali da categoria, dos sindicatos, e aí a partir dali eu publico, né, lá validado pela gestão, pela a diretoria máxima da organização, e eu dou ampla publicidade para todo mundo. Então, é ali que vai fazer valer e todo mundo vai ter conhecimento sobre a política de planos de cargos e salários da organização. Alguns modelos de sistema de administração de cargos e salários, tá? Administração tradicional de salários ou uma administração estratégica de salários. Com relação à remuneração, a administração tradicional de salários é baseada no cargo e a administração estratégica de salários é baseada na pessoa, então no desempenho na pessoa, não só com base no cargo que ela ocupa, mas no resultado que ela apresenta, nas competências que ela desenvolve. Com relação à evolução salarial, numa administração tradicional de recursos humanos, né, baseada no que diz respeito a salário, os salários aumentam por meio de promoções. Então, ou é porque eu fui lá, reclamei com o meu gestor que eu estou insatisfeita, ele me promoveu, ou mesmo foi com a passagem do tempo, então nada tem a ver com o quê?
com o meu desempenho, com os meus resultados ou com as minhas competências. Então, é por mera passagem do tempo ou mesmo algum critério aqui que não tenha muito a ver com desempenho. Não importa muito o que o trabalhador faça. Na administração estratégica de salários, os aumentos de salários ocorrem por meio da certificação de habilidade. Então, eu vou lá e digo, olha, eu aprendi isso aqui novo, né? Eu atingi esse resultado. Eu vou lá, comprovo e eu tenho ali possibilidade de ascensão e até mesmo aumento salarial. Numa administração tradicional de salário, a carreira, a progressão, né, ou mesmo o aumento salarial, ele diz respeito à senioridade. Então, é com a passagem do tempo. Então, a carreira e o salário ligados ao tempo da função. Então, não importa muito o desempenho desse trabalhador, mas a passagem do tempo. Se ele cumpriu o que no serviço público, a gente chama de intertício. Então, se foram passados 2 anos, você pode progredir, tá? Então, aí você vai mais contando com relação à passagem do tempo e não necessariamente o desempenho. Isso é bom para uns e é ruim para outros. Por quê, gente? Porque, às vezes, isso pode gerar uma desmotivação num trabalhador muito dedicado, porque ele diz, não importa muito o que eu faça, se eu faço bem, se eu faço errado, meu salário está aqui igualzinho, eu vou progredir. E, por outro lado, isso acaba beneficiando as pessoas que não se dedicam tanto ao trabalho, porque acaba que no serviço público é muito difícil você ter alguma penalidade ou mesmo quando você tem uma dedicação muito grande ao trabalho, uma qualidade muito grande ao trabalho, você acaba que não tem uma bonificação, né? Porque você não tem gratificação assim por desempenho dentro da iniciativa pública. Então, por isso, tem muita crítica a esse tipo de administração de carreira e de salário dentro do contexto público. Só que numa administração estratégica de salários, você tem a possibilidade ali de ascensão na carreira, no salário, ligado aos conhecimentos e habilidades. Então, mais ao seu desempenho, mais às competências que você desenvolve. A avaliação salarial, em uma administração tradicional de salário, funções e cargos são avaliados de acordo com o nível de responsabilidade, amplitude de comando e a formação exigida. E numa administração estratégica de pessoas, né, de salários, o salário é composto pela soma dos valores das habilidades. Então, é mais com base ali no que você entrega para a própria organização. Deu para entender, gente, essas distinções, né, entre uma administração e outra de salário? Qual é o impacto disso? Tá dando para acompanhar? Vocês têm alguma dúvida? Tudo ok? Sim, professor. Tá. Então, plano de cargos e salários. Define-se plano de cargos e salários como sendo gerenciamento eficiente das políticas de remuneração, estrutura e perfis de cargos e planejamento de pessoal dentro das organizações. O plano de cargos e salários normatiza internamente a promoção e a progressão das carreiras na empresa. No entanto, a sua implantação não implica em aumento salarial. Então, isso eu até comentei na última aula. É muito comum que as pessoas achem, não, vamos implantar, vamos fazer o nosso plano de cargos e salário, vamos atualizar, como sendo necessariamente que um plano de cargos e salários vai implicar em aumento salarial. E agora eu queria ouvir vocês. Por que, gente, vocês acham que quando é instituído um plano de cargos e salários ou atualizado dentro de uma organização, não implica necessariamente em ganho salarial? O que vocês acham? Em aumento ou alguma coisa nesse sentido? Falem um pouco aí, que a professora está adoentada ainda, tá? Falem um pouco. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu não quero indicar. Professora, pode só repetir a pergunta, por favor? Porque quando a gente institui ou atualiza o plano de cargos e salários numa organização, não necessariamente implica em ganho ou aumento salarial. Porque não é comum a gente ouvir categorias reivindicando o plano de cargos e salários, né, uma atualização no plano de cargos e salários, mas isso não indica necessariamente um ganho salarial. Por que que não indica isso? Por que que vocês acham?
por que que instituir um plano de cargos e salários numa empresa não indica aumento ou ganho salarial? É, eu não tenho certeza, né? Mas eu pensei agora no sentido de a gente não ter certeza em relação ao futuro. Então, será que poderia acontecer esse maior ganho depois de um tempo? Entende? Eu fico pensando, por exemplo, se a empresa não conseguir ter dinheiro para garantir isso, digamos assim. Tá. Isso tá certo, mas imagina, diga, Bruna. Eu acho que não é só isso, mas eu lembro que a senhora comentou que tem a ver porque essa questão de aumento de salário tem que verificar a questão econômica, social, financeira da empresa. Então, não necessariamente o plano vai garantir que tenha aumento de salário. Muito bem. É isso também. Alguém mais vai ajudar? Alguém mais? Mas, ó, é nessa direção do que o Rafael e a Bruna falaram. Mas por que que não implica necessariamente ganho salarial, gente? Porque, às vezes, quando você vai estabelecer um plano de cargos e salários, é mais para organizar o que já está instituído na organização, entendeu? Porque você já tem uma vida organizacional, você já tem pessoas, você já tem equipes, unidades, né, que entraram ali com base em determinados pré-requisitos. Então, é mais no sentido de organizar o que já está estabelecido. Se você, dentro do momento de estruturar esse plano de cargos e salários, identificar que, de fato, a escolaridade que está sendo exigida para o seu trabalhador está baixa, você pode atualizar a sua política. Se você perceber que o salário que você está ofertando, por exemplo, é abaixo do que está sendo oferecido para o mercado, aí você pode avaliar, como a Bruna falou, a possibilidade de equiparação em relação ao mercado. Mas você pode estabelecer um plano de cargos e salários, mas no objetivo de regulamentar, de tornar público o que já existe dentro da organização. Então, imagina que o Rafael já está aqui há anos, a Bruna já está aqui, Josiele, Letícia, todo mundo já está aqui. A Letícia entrou na época, mesmo com mais responsabilidade, ela entrou com o mesmo salário que o Rafael, ou entrou com salário a mais, mas com o mesmo cargo. Então, é mais no objetivo de regulamentar, de organizar a casa, do que efetivamente fornecer ganho salarial, entende? Então, se eu vejo lá que o Rafael e a Letícia estão com o mesmo cargo, mas quando eu vou analisar o perfil do Rafael e da Letícia, eu vejo que a Letícia, por exemplo, tem um curso de pós-graduação ou tem mais experiência. Então, para organizar dentro dessa estrutura, dentro da carreira, eu deixo, por exemplo, o Rafael com o nível analista de recursos humanos ou assistente de recursos humanos, porque ele ainda não se formou, eu deixo ele como assistente de recursos humanos, e a Letícia, que já tem uma formação superior, já tem uma pós-graduação e mais experiência, eu deixo ela no nível mais elevado. Então, posso colocar ela como analista ou analista júnior ou pleno. Então, eu vou estruturando. E aí o Rafael já vai saber, para eu chegar onde a Letícia está, não basta só a passagem do tempo, eu adquirindo experiência, eu também tenho que ir atrás de uma pós-graduação, eu também tenho que terminar meu curso. Então, você acaba que organiza e dá publicidade à estrutura salarial, à estrutura de carreira, entendeu? Porque é muito comum as organizações não terem nada disso, tá, gente? As pessoas vão sendo contratadas, vão saindo, vão entrando, e aí, por conta, né, de alguém, às vezes, o gestor define, não, a Letícia vai ganhar tanto, põe e assina a carteira dela. Mas você não tem uma regra, você não tem nenhuma política onde descreve como as coisas funcionam aqui dentro da nossa empresa. Não sabemos, porque não tem nada regulamentado. Então, o plano de cargos e salários, ele pode vir para organizar, para dar publicidade, entendeu? E aí dar transparência para todo mundo com relação à remuneração, os benefícios que são oferecidos e a política de salários da minha organização. Se, dentro desse processo, você perceber que o seu salário, sua cartela de benefícios em relação ao mercado está defasada, e você teria condições de atualizar, é outra coisa, que aí pode implicar em atualização salarial. Agora, uma coisa muito importante, gente,
Eu não posso, por exemplo, imagina lá o exemplo do Rafael e da Letícia. Aí eu fui e entrei. Aí quando eu vou organizar minha política salarial, aí eu vejo, na verdade, que eu contratei o Rafael com salário muito acima do que deveria ser, né? E aí no final está me gerando problema que quando eu contrato alguém que tenha mais experiência ou para ocupar um cargo de maior responsabilidade, tem que subir mais. Aí eu não posso diminuir salário, tá? Eu não posso, por exemplo, não, Rafael, olha, eu errei ali, estava muito então estava muito acima, então a gente errou e aí no final a gente contratou com salário mais alto do que deveria. Não podemos, tá? Então a gente vai seguindo o bonde, porque aí você vai ter que organizar da maneira que tá. Eu não posso reduzir o salário do Rafael, porque eu não tinha algo estruturado dentro da minha organização, não tinha uma política salarial. No final, não posso prejudicar o Rafael, tá? Só para vocês saberem também. Deu para entender, gente, por que não implica necessariamente em ganho salarial? Ficou claro? Olha, vocês estão muito quietos hoje, hein? A gestão de cargos e salários ocupa uma posição chave no recrutamento e manutenção dos recursos humanos das empresas, pois estas precisam propiciar um ambiente de motivação e produtividade, eliminando as incoerências e distorções que possam causar desequilíbrios salariais ou a insatisfação das pessoas, que a gente estava comentando já. Então, quais são os objetivos de um plano de cargos e salários? Prever qualitativa e quantitativamente os recursos humanos. Então, eu tenho que entender dentro de cada unidade, dentro da minha estrutura, para dar conta das atribuições da minha organização, que unidades eu preciso, quantos funcionários eu preciso, né, com que qualificação eu preciso. Delimitar atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada cargo. Claro, dependendo do meu ramo, eu vou precisar de pessoas mais ou menos qualificadas, em um quantitativo maior ou menor, né? Se é uma empresa online, por exemplo, eu vou precisar de certo número de pessoas, eu não vou precisar da mesma estrutura do que seria uma empresa física, por exemplo, tá? Definir especificações de cargos, né? Como a gente falou, quais são os cargos, quais são as formações, quais são as áreas, né? Quais serão os níveis dentro dessa carreira, dentro desse cargo. Estabelecer uma estrutura salarial, então eu preciso definir qual vai ser a política, né? Qual vai ser o salário que vai ser ofertado para cada nível de uma carreira. Se eu tenho, imagina, tem empresas que, por exemplo, se é um analista de recursos humanos ou um analista financeiro, mesmo que os dois sejam analistas, você tem estruturas salariais e políticas salariais diferenciadas, tá? Tem outros não, que se é analista, independente se é financeiro, contábil ou recursos humanos, você tem o mesmo salário, tá? Então vai depender ali da estrutura e da política salarial da organização de vocês. Oferecer oportunidades e remuneração capazes de produzir continuada. O que é importante isso, gente? Quando você estabelece uma carreira que você tem poucos steps, poucos níveis, você acaba que o trabalhador, em pouco tempo, em 10 anos, por exemplo, já atingiu o topo da carreira. Isso desmotiva muito. Porque vai dizer, nossa, mas para onde eu vou subir agora? Para onde eu vou crescer? Eu já estou estagnada, eu já cheguei no meu máximo. Então, você tem que fazer um planejamento de carreira e de salário de maneira a ter progressão, né, compatível ao tempo de trabalho daquele funcionário. Então, hoje a gente fica 30 ou 35 anos dentro de uma organização, né, para você se aposentar. Então, você tem que estabelecer um plano de carreira onde você tem oportunidade dentro desse intervalo ali, mais ou menos, oportunidades de crescimento. Porque senão, se você estabelece, não, eu vou em 10 anos, pronto, você chega no topo. Pronto, acabou. Você já não tem mais nenhuma perspectiva muito de crescimento ali, nem de ganho salarial. Então, isso dá uma desmotivada nos trabalhadores, tá? Estimulação nos empregados, elevando seus padrões de produtividade. Então, eu posso vincular progressões, encarreiramento em relação à produtividade, a desempenho, a resultados, tá? Isso tudo vai depender da política da organização de vocês. Então, dentro do contexto público, esse critério, por exemplo, não é levado muito em consideração, tá?
porque você acaba que tem mais pelo tempo passado, você até tem uma avaliação de desempenho, só que não é uma avaliação de desempenho que acaba sendo muito realista, então todo mundo tira uma nota alta. Então, na iniciativa privada, você acaba que tem uma flexibilidade maior para trabalhar com esse tipo de critério, para progressão funcional, tá? Ao estruturar um cargo, deve-se definir o conteúdo do cargo ou conjunto de tarefas ou atribuições que o ocupante desempenhará, os métodos e processos de trabalho, ou seja, como ele deve fazer aquilo, né? Que método, tem algum procedimento, tem alguma legislação, tem alguma ferramenta que ele deve utilizar para a execução do seu trabalho, as responsabilidades inerentes à consecução das tarefas, as condições do ambiente que afetam o contexto de trabalho, os níveis de autoridade, ou seja, quem o ocupante do cargo supervisionará ou dirigirá. Então, ele está subordinado a quem? E se ele é um cargo de responsabilidade, ele supervisiona quem? Quais são as equipes que estão subordinadas a ele? Quem é que ele vai dirigir? Quem ele vai gerenciar? Então, quando eu for descrever e analisar cargos, o que eu devo fazer? Descrever, tá? E isso aqui, gente, você vai fazer por meio de entrevistas, tá? Então, com os ocupantes desses cargos. Então, você vai lá perguntar para o ocupante do cargo: o que você faz? Aí ele vai descrever junto com você, ou você entrega um formulário para ele, orientando de como descrever, ou você faz junto com ele. Não, o que faz? Então, você agendaria com representantes dos cargos, entrevistas ou aplicação do questionário, tá? Você poderia disponibilizar um questionário para poder fazer a descrição desses cargos, tá? Então, o que você faz? Você perguntaria. Aí o ocupante do cargo ou você junto com ele descreveriam as atividades de responsabilidade daquele cargo. Quando você faz a periodicidade com que essas atribuições são realizadas? É diário? O que é semanal? O que é mensal, anual ou esporádica? Como é que você faz? Você faz junto com outras pessoas? Você faz utilizando determinadas máquinas, determinados equipamentos, materiais, dados, informações, alguma legislação que você se baseia, algum procedimento, né, algum método específico que você utiliza? Eu faço gerenciamento de projetos, mas como você faz? Eu utilizo o PMBOK. Eu utilizo o 5W2H. Você vai determinar, porque não é fazer de qualquer jeito, é fazer de acordo com o que a organização espera de você. Quem faz? Local e ambiente de trabalho. Então, quem é que faz? Qual é a unidade? Né? Qual é o local, o ambiente de trabalho? Descrever esse ambiente, ele é periculoso, ele é insalubre, né? Então, ele é barulhento, você tem que descrever. E por que você faz? Quais são os objetivos daquele cargo? Né? Tem metas e resultados que devem ser seguidos e alcançados? Fatores de especificação na análise de cargos. Requisitos mentais. Instrução necessária, experiência anterior, iniciativas, aptidões, competência e habilidades são requeridas para aquele cargo? Né? Que tipo de experiência anterior ele precisa ter? Que tipo de competência ele precisa ter? Requisitos físicos, dependendo do cargo, ele vai ter esforço físico, concentração visual mental exige, né? Vai trabalhar, por exemplo, com alta tensão, ele precisa ter um nível de concentração muito grande, né? Alternado ali, que ele precisa alternar entre os estímulos. Ele trabalha com o carregamento de mercadoria, então é um esforço físico muito grande. Ele precisa ter alguma habilidade, alguma destreza específica para dar conta, né, da execução das atribuições dele? Tem que especificar. Ele vai ser responsável por pessoas, materiais, equipamentos, ferramentas, dinheiro, documentos, contratos. Então, tem que deixar claro também o que vai ficar sob responsabilidade desse cargo. E as condições de trabalho? Vai trabalhar no ambiente físico com riscos, com a possibilidade de riscos, insalubre, periculoso, né, com uma temperatura muito alta ou com muito barulho. Então, tem que ter bem descrito as especificações desse cargo. Recompensas organizacionais. O que a gente vai definir para aquele cargo? Qual vai ser a recompensa financeira e a não financeira?
né? Qual vai ser a direta, né? Recompensas diretas ali. O salário. Qual vai ser o salário que vai ser ofertado para aquele cargo? Ele vai ter direito ali, isso é uma recompensa indireta e está na legislação trabalhista, descanso semanal remunerado. Prêmio, né? Ele vai ter direito à premiação, a comissões, né? Dependendo de resultado, participação em lucros, as recompensas financeiras indiretas, férias, gratificações, gorjetas, hora extra, 13º salário, adicional de periculosidade, insalubridade, decorrência financeira dos benefícios concedidos. Então, aqui são várias recompensas que poderão ser ofertadas para esse cargo. Não financeiras, reconhecimento e autoestima, segurança no emprego, qualidade de vida no trabalho, orgulho da empresa e do trabalho, promoções, liberdade e autonomia no trabalho, ambiente físico saudável, bom relacionamento com chefes e colegas e oportunidade de desenvolvimento. Claro que essas recompensas aqui todas vão depender também de clima organizacional, da cultura da minha organização e da minha própria política e prática de recursos humanos. O quanto eu desenvolvo estratégias para que isso aconteça, para que eu promova a segurança no ambiente de trabalho, a qualidade de vida, o bem-estar do meu trabalhador. Deu para entender, gente? Tudo ok? Sim, sim. Vocês têm alguma dúvida até agora? Alguma dúvida, gente? Não? Gente, eu vou precisar finalizar a aula agora, tá? Eu vou parar a gravação. Eu ia falar sobre cada uma das etapas agora do plano de cargos e salários, mas eu vou falar na próxima aula, tá? Então, agora, na próxima aula, a gente vai falar de cada uma das etapas, do que a gente precisa fazer para poder estruturar dentro de uma empresa que possa solicitar, por exemplo, esse serviço para vocês, que vocês possam prestar uma consultoria, ou mesmo como RH interno, né, como uma pessoa contratada da organização. Então, vocês podem fazer isso, tá? Então, a gente vai ver na próxima aula o passo a passo, cada uma das etapas que a gente deve cumprir para poder estruturar um plano de cargos e salários numa organização, ok? Então, infelizmente, eu vou ter que parar por agora, né, em função do meu compromisso que eu não consegui desmarcar. Mas terça-feira a gente continua, fechamos plano de cargos e salários e a gente já vai entrar, se der tudo certo, na terça-feira, já na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre currículo, né, preparação de currículo, análise de currículo. Não esqueça de mandar para a professora, de postar lá na nossa sala virtual o currículo de vocês, que eu vou precisar dele para a aula de quinta-feira que vem. Beleza? Gente, eu peço desculpas, tá? Mas a gente se vê na terça-feira e a gente dá continuidade, tá bom? Beijos Tá bom, para professora. todos. Melhoras, viu? Até a próxima. Obrigada. Beijo. Boa tarde, professora. Tchau, boa tarde.